Boa noite a todos. Estamos aqui fazendo uma gravação para um dia muito especial, que é o Dia da Fraternidade Universal, que nós sempre comemoramos aqui no Rio de Janeiro como a abertura dos trabalhos do ano. Então, hoje, como o tema seria luz, fraternidade, serviço, então, nós achamos que seria muito bom começar direto com uma palestra, uma pequena palestra, um pensamento sobre serviço, porque serviço é o objetivo maior. Tudo que nós estudamos, todo o preparo que nós temos, obviamente, não é para ficar conosco só para nós, é para ser compartilhado com as pessoas. E o nosso irmão Everaldo, que é o vice-coordenador das lojas teosóficas do Rio de Janeiro, ele então tinha um trabalho já feito sobre serviço. E eu fiquei muito interessada nesse trabalho e pedi a ele que fizesse, então, uma pequena abertura desse dia de início dos trabalhos e com um texto de um autor que não é muito conhecido nosso, porque existe muito pouca coisa traduzida dele, que é o George Sidney Arundel. Mas ele é uma pessoa muito especial, ele era cristão, era bispo da igreja teosófica, né, que é a Igreja Católica Liberal, tem a ver conosco. Então, com muita alegria que eu trago aqui o nosso irmão Everaldo Corrêa dos Santos para nos falar sobre o caminho do serviço, um texto de George Arundel, que será comentado por ele. Então, Everaldo, estamos aí à disposição, muito obrigada, e vamos começar então esse trabalho. Bom, muito obrigado, então, Regina, pelo convite para fazer parte desse nosso encontro festivo, né? Nessa data tão bonita, tão especial, que é iniciar mais um ano calendário, mais um ano civil. Quer dizer, que para muitos pode ser uma mera formalidade de calendário, né? Mas que nós podemos entender também como uma grande virada de um ciclo, onde um monte de coisa acontece. Muitas pessoas se formam, muitas pessoas se casam, muitas pessoas constroem novos projetos a partir desse calendário, né? Que para muitos é uma mera formalidade. Então, podemos entender como isso, como mais uma nova grande virada, uma chave que está sendo aberta e outra que foi fechada, né? E aqui estamos nós, né? Mais uma vez reunidos para juntos gerarmos, enviarmos, recebermos toda a gama, toda a sorte de bons pensamentos, de de coisas positivas, de coisas boas, de coisas evolutivas para a nossa vida, para todo o planeta, né? Bem, então, dito isso, né, a felicidade de estarmos juntos mais uma vez no início de um novo ano, conforme a Regina falou, ela pediu para eu apresentar esse trabalho que eu tinha aqui, que é sobre um trabalho do George Arundel, foi o terceiro presidente internacional da Sociedade Teosófica, tendo presidido entre as datas de 1934 e 1945, anos difíceis para o mundo, não só para o ocidental como oriental também, e estava ele lá, né, presidindo a Sociedade Teosófica nesses tempos tão difíceis. Bem, George Arundel ele tem uma obra chamada, um compilado, na verdade, conhecido como O Caminho do Serviço, em que ele, sim, Regina tinha falado aqui que os temas, né, propostos para esse nosso encontro de abertura do ano seria luz, fraternidade, espiritualidade e serviço. Bem, dentro dessa gama de coisas tão maravilhosas, né, aqui está a faceta serviço dessa proposta desse nosso início do ano, né? Então, Jorge Arundel ele tem um material chamado O Caminho do Serviço, em que ele fala, ele apresenta tópicos como se fossem exortações ou meditações sobre o serviço propriamente dito. E eu selecionei assim uma pequena parte aqui do que ele menciona, de comentários que ele faz, de frases que ele coloca, né, para que a gente ouça, medite
pense sobre isso, né, a profundidade que isso possa ter ou não, a cada um de nós, em nossos corações, em nossas consciências, mas são pérolas que ele lança e que, né, para cada um, perante a sua própria conotação de serviço, né, irá medir, irá contrastar consigo mesmo. Né? Então, eu fiz aqui uma pequena seleção de tópicos, né, vou ser bastante breve, para que a gente possa pensar e depois dar vazão ao que outros colegas venham falar também. Bem, então eu selecionei aqui as seguintes frases colocadas por ele, que foram cunhadas como o caminho do serviço. Então, a primeira que ele coloca diz assim: que tua maior alegria seja trilhar o caminho do serviço. Logo em seguida, ele diz: que te reconheça como agente de uma força mais poderosa que a tua, que ao penetrar em ti, te infunde o poder de servir. E a terceira dessa trilogia que ele coloca é assim: que venha em outros, que veja em outros a mesma natureza divina que habita em ti mesmo. Então, nessas três primeiras, desse breve trabalho que a gente está fazendo aqui, então ele já coloca a alegria de trilhar o caminho do serviço, de enxergar no outro a natureza divina que você já possa ter vislumbrado em si mesmo e que te reconheça como um agente. Então já aponta para que, a rigor, não somos nós que executamos o serviço, mas estamos a serviço de alguma força que nós já obedecemos e colocamos em movimento sobre a terra. Então isso fala de humildade, né? Quer dizer, estamos a servir, estamos executando o serviço a serviço de, como ele diz aqui, uma força mais poderosa do que a nossa. E isso já, eu acho, já coloca uma moldura, né, que norteia toda a visão e execução do próprio serviço. Somos agentes. Né? Bem, prosseguindo nesse nosso pequeno trabalho de exortação, Jorge Arandeio nos adverte a seguinte situação. A aptidão de alguém para o serviço só pode ser julgada pela maneira como se conduz na vida familiar diária, e não pelos livros que escreva, a reputação que goza, seus discursos ou atos públicos. As grandes ações, facilmente reconhecidas, não constituem a grandeza do homem, mas sim os pequenos atos cotidianos em que se esquece de si mesmo e aos quais ninguém em geral dá atenção. Então, nessa exortação, Jorge Arundel, eu entendo isso como algo que são as pequenas ações do dia, é onde ninguém está vendo, é onde está você, ou você e Deus, né, como queiram, né? Então, são nessas ações cotidianas, invisíveis, pequenas, do dia a dia, com a família, consigo mesmo, que ali se expressa o nosso verdadeiro eu, né? E não nas grandes ações em que provavelmente estarão outros olhando, né? Não, não, não. Isso também tem importância, mas para talvez a grande transformação a ser operada em nós, é no pequeno, é no cantinho, é ali onde ninguém está vendo. É ali que a coisa acontece. A grande transformação vai acontecendo em nós. Né? Bem, seguindo o nosso breve trabalho, nosso dever é sempre de ajudar aos demais e raramente o de julgar seus atos. Autoexplicativo, né? Então, abster-se do julgamento, né? Ajudar ao necessitado, caso possamos fazê-lo, isento do julgamento. Ele coloca aqui raramente de julgar seus atos. Ou seja, pode ser que haja situações em que isso se apresente, mas na grande maioria das vezes é fazer o que deve ser feito. E deixa cada um com a sua própria consciência. Né? Mas se puder fazer, faça, sem julgar. É ação pela ação. Tá? O próximo diz assim: o conhecimento do eu interno se adquire pelo serviço do eu externo. Então, fica claro que aqui estamos tratando do serviço como um caminho. O serviço é um dos caminhos do autoconhecimento. Tá? Vemos aqui bem essa questão do Karma Yoga, bem explícita. Né? É o serviço como um caminho do autoconhecimento. Muito bacana. Né?
Uma última que eu acho assim preciosa também, né? Adorar a Deus consiste em ser útil a seus mundos. Então, acho que essa frase, Jorge Landeiro coloca por terra a adoração estéril, né? A adoração formal, eu poderia dizer adoração burocrática, e coloca a adoração em forma de serviço, como algo posto em movimento, né? De dentro para fora, e que age em todos os gêneros, né? Em todos os gêneros da natureza. É o homem a serviço, é o homem auxiliando a própria criação. Eu acho essa frase grandiosa, né? Adorar a Deus consiste em ser útil a seus mundos. Eu acho que ela coloca exatamente o que deve ser feito, né? E até uma visão. Quem sou eu? Né? Onde estou inserido nessa grande obra do mundo, na grande obra da criação? Eu acho que aqui ele dá uma pista. Bem, e para terminar esse nosso breve trabalho, vou tirar uma última exortação dele, em que ele diz o seguinte: todo serviço que com amor e desinteresse faça ao outrem é um anjo guardião que cria e coloca a seu lado para estimulá-lo e protegê-lo. Quanto mais amor dedicares ao seu serviço, mais vida dotará ao anjo guardião, o qual, portanto, terá que protegê-lo e estimulá-lo durante um tempo mais prolongado. Vemos aqui também que isso é uma chave esotérica, né? O ato do servir, ele traz internamente potências enormes no bojo dele, né? E quanto mais conectados estamos internamente com esse ato, mais iremos descobrir tanto sobre o ato do serviço quanto sobre a nossa própria natureza interna. Ou seja, eu entendo isso como algo absolutamente metafísico e esotérico, né? Um ato para muitos simples, né? Não, ele carrega no seu bojo enormes potências, né? É ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? As maravilhas que estão no que chamamos de servir. Bem, irmãos, então eu vou resumir aqui, vou deixar por aqui. É um trabalho breve que foi proposto, né? Foi proposta desse dia de confraternização universal e que possamos seguir juntos, cada um fazendo o que pode fazer dentro das suas possibilidades e que possamos distribuir para o mundo as melhores intenções de nossos corações, de nossas consciências, para esse ano que se inicia agora. Paz a todos os seres, muita gratidão a todos. Tenhamos todos um bom encontro. Muito obrigada. Ô, Regina, é Opa, mais ou menos essa tua proposta, destoou. Eu quero agora o teu feedback. olha, eu vou agradecer muito para a gente ir encerrando a gravação. Muito obrigada. Achei excelente, muito prático, muito conciso, absolutamente adequado para uma proposta de início de ano. Gratidão. Namastê. Obrigada mesmo.